É, vocês se lembram onde paramos? Foi talvez na página 11. Página 11, versículo 20. Versículo 20, né? Então, vamos lá. Versículo 20. Quem pode ler pra gente? Daniel, lê pra gente? Okay. Versículo 20, página 11. O homem nomeou todo animal de gado e pássaro do céu, assim como todos os animais do campo. Mas o homem não achou um auxiliar que lhe fosse compatível. Ok, então a gente parou na semana passada falando daquilo que Deus trouxe os animais para os anjos primeiro, para os anjos darem os nomes. Os anjos não conseguiram dar os nomes, Deus trouxe os animais para o Adão, ele foi dando nome a cada criatura que foi passando. Quando passou na frente dele, então, na verdade, passou em pares, macho e fêmea. Ele ficou observando cada um, todos com macho e fêmea. E ele estava sozinho, ele não tinha um parceiro. Ele até tentou ver se alguma fêmea de lá se adequava a ele, mas não tinha, certo? Então, o que aconteceu? 21. Deus então fez o homem cair em estado de profunda inconsciência, e ele dormiu. Ele tirou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Ok, então aqui o que aconteceu? Deus botou Adão para dormir. E tem alguns comentários aqui. Um diz que na verdade não é costela. Em hebraico, tsela, costela, literalmente pode ser traduzido também como lado. Como a gente encontra no outro versículo, o letzela mishkan, no lado do tabernáculo. Então, explicamos que de acordo com uma opinião, Adão e a Eva, eles eram gêmeos, como é que chama? Siameses, né? Então Deus colocou ele para dormir e cortou um lado dele, separou, pronto, e fechou a carne. Então, na verdade, não foi da costela, foi de acordo com essa opinião. Outra opinião diz que realmente foi da costela. Aquele que diz que foi da costela, então ele fala também, por isso que as mulheres são mais duras, mais teimosas, porque veio do osso. O homem não, o homem veio da areia, do pó, ele é mais mole. Né? A mulher ela tem mais força em certos momentos. Então, vamos lá. Aí 22. Deus formou a mulher da costela que ele tirou do homem, e a trouxe para o homem. O homem disse: agora esta é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, Ishá, porque ela foi tirada do homem. Okay. Ish. Então aqui interessante, ele deu um nome para a esposa. Você será chamada Ishá, mulher, porque você veio do homem Ish, em hebraico. Então aqui é uma prova, diz um comentarista, que a Torá foi criada, o mundo foi criado em hebraico, ou na língua sagrada. Porque a única de todas as línguas que a mulher é feminino do homem é no hebraico. Ish, Ishá, feminino. Isso não tem nenhuma outra língua assim. Man, woman, não funciona. Man, Froi, em alemão ou Yiddish. Homem, mulher. Em russo, mochina, genshina. Não funciona, não tem nenhuma língua que é realmente o feminino. A única língua que é o feminino é o hebraico. Então, por isso que ele fala aqui, por isso será chamada mulher, porque ela foi, será chamada Ishá, porque ela veio do Ish, do homem. Okay? Então, a Torá foi criada na língua sagrada. Ok. Então, vamos lá, que mais? Um homem, portanto, deixará seu pai e sua mãe e se unirá com sua mulher, e eles serão uma carne. Ok, será uma carne, quer dizer, na verdade, através do filho que será gerado desses dois, no filho eles serão a mesma carne. O Talmud aprende desse versículo aqui, através de alguns comentários, que nesse momento Deus proibiu a Adão e a Eva as relações incestuosas, que são 6, que são proibidas. O rapaz tem relação com a sua mãe, ou com a madrasta, uma mulher casada,
ou com sua irmã por parte de pai, com homossexualismo ou com animais. Ele aprende desse versículo aqui, que ele vai grudar na esposa e não no animal, na esposa e não no homem, vai deixar seu pai, sua mãe. Então, o Talmud, ele pega esse versículo, ele aprende daqui que Deus proibiu a Adão as relações incestuosas. Ok. O homem e a sua mulher estavam ambos nus, mas não se envergonhavam um com o outro. Ok, então aqui interessante esse versículo é o seguinte. Eles estavam nus. Por quê? Porque eles não tinham malícia dentro deles. Eles não tinham nada de mal. Assim como uma vaca não tem vergonha de andar sem roupa, o Adão e Eva também não tinham. O Midrash conta aqui um fato interessante. O Midrash conta que eles estavam não somente nus, mas eles estavam cumprindo o preceito que Deus deu para eles. Qual foi o preceito que Deus deu para eles? Frutificai-vos e multiplicai-vos. E a Eva, então eles estavam fazendo, assim como você não tem vergonha de rezar, você não tem vergonha de fazer uma boa ação, de dar caridade, de ajudar alguém, eles não tinham vergonha de fazer isso, eles não tinham malícia, estavam cumprindo uma ordem de Deus, eram pessoas puras. E o problema era que a cobra, ela não era pura. A cobra, assim, dentro dela existia o mal. E ela, quando viu o Adão e a Eva fazendo esse preceito, ele sentiu uma atração muito grande pela Eva. Porque, como falamos antes, eu acho, em alguma das aulas, a Eva era uma das 3 mulheres mais lindas que foram criadas. A cobra macho, naquela época, era um animal que tinha patas, tinha mãos, e então ele viu a Eva e ele se sentiu atraído. E aí ele começou a montar um plano, como é que ele vai fazer para matar esse Adão e casar com essa Eva. Está no Midrash? Está no Midrash isso. E é por isso que o próximo versículo fala da cobra. Vamos ver. A serpente era o mais esperto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. A serpente perguntou à mulher: Deus realmente te disse que não podes comer de todas as árvores do jardim? A mulher replicou à serpente. Deixa eu comentar aqui. Esse versículo é o seguinte. A serpente, primeira coisa, ela queria matar o Adão. Então aqui a gente tem uma pergunta que não dá para entender. Por que ele foi falar com a Eva? Por que ele foi dar a fruta para Eva? Tinha que dar para o Adão, certo? Mas ele foi falar com a Eva. E perguntou para Eva: escuta, Eva, o que está acontecendo? Me explica. Ouvi falar alguma coisa que não pode comer de todas as árvores aqui do jardim? O que é isso? Me explica. Ok? Ele sabia, a cobra sabia, mas ele quis entrar de um jeito para puxar papo com Eva para entrar nesse assunto e dar para ela a fruta proibida. E aí, 2. A mulher replicou à serpente: Nós podemos comer da fruta das árvores do jardim, mas da fruta da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não a comam, e nem mesmo toquem nela, ou vocês morrerão. Bom, então aqui, o que aconteceu? A Eva falou: olha, a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore aqui nós não podemos comer, nem tocar. Porque no dia que nós comermos ou tocarmos, morreremos. Então tem alguma coisa de estranho aqui nessa resposta dela, não tem? O que tem de estranho aqui? Tocar, porque na verdade, qual foi a proibição? Comer. Se a gente vê antes, vocês se lembram? Cadê um versículo? Quando Deus falou para... Que versículo que é? 17? É 17. 17, capítulo 2. Pois no dia que comeres dela, morrerás. Isso, exatamente. Está vendo? 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, porque no dia que comeres dela, morrerás. Era proibido, Deus proibiu comer, mas tocar, em princípio, não tinha problema. Mas ela falou: olha, não pode nem tocar. E aí, o que aconteceu? 4. A serpente disse à mulher: Certamente vocês não morrerão. E aqui aconteceu o seguinte: a serpente empurrou a Eva, e a Eva tocou na árvore. E a serpente falou para Eva: tá vendo? Assim como comendo, assim como tocando você não vai morrer, você pode comer também, não vai acontecer nada. E aí, o que aconteceu então? Realmente, Deus sabe que no dia em que vocês a comerem, seus olhos se abrirão,
e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Certo? Ele começou então a usar de argumentos para convencer ela de comer. Deus não quer que vocês comam, porque senão vocês vão conhecer o bem e o mal, coisa que vocês não conhecem, só Ele conhece. E aí vocês vão ser como se fossem concorrentes dele, Ele não quer, por isso que Ele proibiu para vocês. Ele não quer concorrência. Vocês podem comer, não vai acontecer nada, confia em mim. E aí... A mulher viu que a árvore era boa para comer e desejável aos olhos, e que a árvore era atrativa como meio de ganhar inteligência. Ela tirou um de seus frutos e o comeu. Então ela viu que se sentiu atraída e acabou comendo o fruto. Bom, aqui a gente tem nesse trecho algumas perguntas. Vamos fazer. Primeiro, a primeira pergunta: se a serpente, a cobra, queria matar Eva para casar com Adão, queria matar o Adão para casar com a Eva, ok? Por que ele foi primeiro da Eva? Vai dar o fruto para o Adão, mas ele foi falar com a Eva. 2. Por que a Eva falou que não pode nem tocar? Era proibido só comer. Por que ela acrescentou esse trecho? 3. Se tivesse algum motivo realmente que ela precisava dizer que não pode tocar, ok. Mas por que ela foi convencida por um motivo, por um argumento que ela própria sabia que era falho? Ela sabia no fundo que só não pode comer, mas tocar pode. A cobra falou para ela: não, assim como tocando você não morre, você pode comer e também não vai morrer. Ela sabia que podia tocar. Então, como é que ela foi convencida por um argumento que ela própria sabia que era falso? Né? Muito estranha essa história aqui. Então aqui, assim, tem algumas explicações. Uma explicação muito interessante diz o seguinte. Está escrito no versículo 1. Vocês leram? Deixa eu ver. Então, versículo 1. A serpente era o mais esperto de todos os animais do campo. Ela era muito sábia, muito esperta. Ela sabia que se ela fosse dar o fruto para o Adão, ele não ia comer. Porque o Adão era um homem muito sério, muito especial, um tzadik, um homem justo. E o Adão estava fora de cogitação de ser persuadido. Então ela falou: vou tentar através da esposa. E a esposa vai convencer o marido. Ela vai conseguir sim convencer o homem. É a única nesse mundo que tem talvez chance de convencer o Adão de comer, é a Eva. Então ele foi primeiro na Eva. O que acontece era que a Eva foi criada depois que Deus ordenou a Adão não comer do fruto. Como é que foi a ordem? Veja bem, lá nos versículos anteriores, a gente viu, no 17, que Deus ordenou a Adão para não comer da fruta, e no 18, o que está escrito? Deus disse: não é bom para o homem estar só. Eu farei para ele um auxiliar compatível. Então, primeiro, o que aconteceu? Deus criou Adão, falou: não come dessa fruta, e depois criou a Eva. Então a Eva não estava quando Deus ordenou a Adão. A cobra achava que só o Adão não podia comer, mas que para Eva era permitido. Assim a cobra achava. Então ele falava: vou dar para Eva de comer. Ela vai comer e ela vai conseguir convencer o Adão. Só que a cobra também errou, porque a Eva também não podia comer. Ok? Agora, aqui tem mais uma coisa interessante. Por que ela acrescentou e falou: não pode nem tocar na árvore? Porque quando ela foi criada, o Adão ficou muito, muito preocupado. Falou: essa mulher aí vai acabar comendo desse fruto. Então ele chamou a Eva e falou: Eva, vem cá. Preciso ter uma conversa bem séria com você. Olha, o negócio é o seguinte: todas essas árvores que você está vendo, você come à vontade, mas aquela árvore do meio, Deus falou para não comer e nem toca nela, viu? Nem me toca nela. Então Adão acrescentou para ela. O Adão queria fazer uma cerca para ela nem chegar a tocar, e quanto mais ainda comer. Com medo, não. Amedrontar ela, ou seja, Adão estava com medo de que ela ia comer, então Adão, para afastar ela do pecado, falou: nem me toca lá. Então a Eva achava que não podia tocar. Então aí que entrou a cobra. A cobra pegou, jogou a Eva tocou. E ficou curiosa.
E aí falou, assim como tocando você não morre, você pode comer também não vai morrer. Aí foi fácil convencer ela, porque ela achava que realmente ela tocou não morreu, então ela pode comer também não vai morrer. E como ela convenceu o Adão? Oh, boa pergunta. Ah, Boa pergunta. Na continuação tem, vamos ver. Mas isso aí é... Ah, não, nesse versículo, já falamos sobre isso. Ela deu para Adão. Então, como é que ela convenceu? Então, foi assim. Isso aqui foi sexta-feira, ok? Ela comeu do fruto mais ou menos 4 da tarde, aproximadamente. E aí ela chamou Adão. Ela falou o seguinte: eu vou morrer, meu marido vai casar com outra? Mas de jeito nenhum. Mas não tinha uma outra, né? Mas tinha talvez outra, tinha elefoa, girafa, não sei, ela sentiu-se enciumada dessas outras. Então falou, de jeito nenhum, vou levar meu marido comigo para a cova. Ela chamou o Adão e falou, vem cá, marido, eu quero que você, eu comi, está muito gostoso, pode comer, não aconteceu nada, pode comer. Ele falou, você está louco, mulher? Como você fez isso? Não pode, eu te falei. Não, pode comer. Ele falou, eu não vou comer de jeito nenhum, Deus mandou não comer, eu não vou comer. Ela falou, Deus mandou não comer, mas você pode beber do suco dela. E aí, que fruta que era? Que fruta que era, pessoal? Uva. Uva. Era uva? Tem 4 opiniões no Talmud. Uma diz que era uva, a outra diz que era ritá, que era um trigo, uma árvore de trigo. Uma diz que era um etrog. Etrog é parecido com uma limão siciliano, uma cidra, tipo uma cidra. E tinha outra opinião que era figo. Então a maçã está fora. Todo mundo tem que aquela maçã, não é? Exatamente. A maçã não era de jeito nenhum. Era um dos 4. Na Torá, Deus não revelou que fruta que era, porque senão as pessoas iam falar, essa fruta é fruta do pecado. Como Então, falam da maçã. como falam da maçã. E aí a fruta ia falar mal de uma fruta à toa. Então, para que a gente não falasse mal de uma fruta, Deus escondeu que fruta que era. Não é relevante para a gente. O problema nem é a fruta. O problema nem é a fruta, exatamente. Mas no Talmud, tem 4 opiniões. Se era um trigo, porque trigo em hebraico, quem sabe como é que é trigo em hebraico? Ritá. E como é que fala pecado em hebraico? Het. Ritá e Het são as mesmas letras, só no final se muda. Do Aleph para o Rei. Pecado é com Aleph. Feminino, masculino, não. Rei que tá. Não é o feminino, mas assim, é uma variação, né? Pecado é Het com Aleph e trigo é Ritá com Rei. Então, uma variação. Então, por isso que dizem que era um trigo, uma árvore, uma espiga de trigo muito grande. Uns dizem que era o figo, por quê? Porque a gente já vai ver depois que quando eles descobriram que eles estavam nus, eles pegaram folhas de figueira para se cobrir. Outros dizem que era uva, por quê? Por causa dessa história aqui. Ela fez suco de uva e falou, olha, não pode comer, mas você pode beber. Falou, não, mas como? Beber não. Não quero nem beber dessa árvore. Aí está escrito, Vatiten gam leisha. Ela deu no seu marido, literalmente traduzido, ela deu também no seu marido e ele comeu. Então, existe uma explicação que ela pegou uma árvore e começou a bater nele. Aí ele falou, tá bom, mulher, tá bom, tudo bem, para, eu bebo. E porque esse é um dos motivos pelo qual o povo judeu faz Kiddush sexta-feira de tarde, para consertar o pecado do Adão. Certo? Ele bebeu o vinho na sexta-feira. A gente também faz o Kiddush, santifica o dia do sábado com vinho, para consertar o pecado do Adão. Esse é um dos motivos também pelo qual as mulheres costumam fazer na sexta-tarde halá. Halá é um pão trançado, que a gente come na sexta-feira de noite, para consertar o pecado da Eva. Por quê? Porque a Eva, ela estragou a primeira halá, o primeiro pão do mundo. O Adão, ele era o primeiro pãozinho do mundo. Por quê? Não porque ele era bonitinho, não por causa disso. Por que ele era considerado o primeiro pãozinho? Como é que Deus fez o Adão? Exatamente, ele fez chover, a terra ficou barrenta, e ele moldou lá um bonequinho.
Igual o padeiro fazendo um pão. Ele joga água na farinha, a farinha fica tem uma consistência, fica uma massa, tem uma consistência, e depois ele molda. Então Adão foi o primeiro pão do mundo, foi pão de Deus, ele era considerado pão do mundo. E a Eva estragou esse pão do mundo. Então por isso as mulheres, sexta-feira de tarde, fazem pão para consertar o pecado da Eva. E acendem velas por isso também, porque a Eva, desculpa, o Adão, ele era um homem tão elevado, tão iluminado, que o corpo dele iluminava também. Até fisicamente ele irradiava luzes. Está escrito mais para frente que o Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, está escrito que o povo ficou com medo, porque a face dele estava irradiando luzes. Vocês já viram um desenho do Michelangelo, de Moisés com chifres? Então, já viram? Não? Tem Michelangelo, um desenho dele, Moisés com chifres, com as tábuas. Conhece esse desenho? Não. Desenho interessante. Ali no Vale do Anhangabaú tem uma réplica dessa estátua de Moisés, lá tem... Ah, é? Com chifres? Com chifres. É só descer de baixo mesmo, um pouquinho, vai passar no vale. Ali tem uma escada rolante, inclusive. Lá tem uma réplica. No Anhangabaú? Quando você desce ali no túnel? Tem o viaduto do chá, aí lá do outro lado tem uma loja da Marisa. Tem uma escada rolante, descendo a escada rolante, quem desce mesmo para debaixo, para o Vale do Anhangabaú, para a praça mesmo, tem uma réplica de Moisés assim. Você primeiro tem uma estátua e depois no próximo lance de escada tem uma do Moisés com chifres. Com chifres, né? Muito interessante. Mas por que eles fizeram isso? Porque na Torá está escrito Karan or pnei Moshe, que a face de Moshe emitia Karan, Keren, raios. Agora, Keren em hebraico também é chifre. Então o que acontece? Alguém que leu a Torá muito superficialmente não entendeu o que estava escrito lá, achou que era um chifre. Mas na verdade, esse Keren não era chifre. Eram raios. Ou seja, de tão iluminado que ele estava depois do Monte Sinai. Achou? Provavelmente é essa. Eu estou sem óculos, não consigo ver de longe. Sim. Uhum. Também. Deixa eu ver. É isso aí. Exatamente. Ai. Exatamente. Então, em hebraico, chifres também é Keren. E Keren também são raios. Né? Então, a face dele estava emitindo raios, tão iluminado que ele estava. O Adão, de tão iluminado que ele era, ele também brilhava. Quando a Eva deu fruto para ele, ela apagou a luz. Então, por isso, as mulheres, sexta-feira, acendem velas também para trazer luz para o mundo, para consertar o pecado da Eva. Por isso Ok? não pode acender a luz? No Shabbat? Não. O fogo não pode. A luz também não pode, Não né? pode, Mas não por causa disso, é um derivado do Porque fogo. não se trabalha. É um dos trabalhos, Certo? Então, ok. Então, por isso, então ela deu para o marido acabou com medo. Não falamos o outro, o etrog. O etrog é uma... Cidra. Está escrito etrog, na verdade. Mas minha cabeça era Roma, mas acho que é etrog mesmo, está escrito etrog. Ok, então essa é a outra versão, que a fruta não é etrog. O ret, que você falou que é pecado em hebraico, tem a letra ret também, né? Ou não? Het, tet, Het. alef. É. Tá. Mas a pronúncia é diferente. É ret e het. Het e rita. Não, mas a letra, só a letra. Het. Het. Não é a letra, né? É a mesma letra, que os pontos são diferentes, né? As vogais. Mas as letras são as mesmas. Você tem het e depois rita. É com E e com I. Sim. Né? Tem um A no final do Rita. Rita com rei. E het com É alef. rei no final. É. Não, Ana. Isso. Tá. Uhum. Ok? Mais uma explicação por que Rita. Porque Rita tem valor numérico também de 18. 18 é vida. Mas é justamente por... como chama? Através dessa fruta que eles comeram, eles perderam a vida, se tornaram seres mortais. Né? Ok, então... Rai, né? Rai.
Exatamente. Rai é vida. Ser vivo. Não. Rai. Rai é vivo. Ser vivo é Rai é rai. vivo. É um vivo. Vivo. E É. ser vivo. Um ser vivo. É, Um ser vivente. Tem aqui no Bereshit. Nefesh né? Hayah. Hayah. Nefesh Hayah. Nefesh Hayah. Uma alma viva, é. Alma viva. Uhum. Ok. Então aqui ele acabou comendo, né? Vamos falar um pouquinho também sobre isso, desse pecado, que é muito interessante. Eu comentei em uma das aulas aqui com vocês, alguém tinha feito uma pergunta, que foi interessante como ele conseguiu comer disso. Porque veja bem, essa proibição era uma proibição muito fácil. No fundo, era uma proibição de 3 horas. Deus falou para Adão às 3 da tarde, não coma. Aí ele chamou Eva, falou, não come, não toca. Às 4 da tarde ela foi e comeu. E se ele aguentasse até às 6 da tarde, ele já poderia inclusive comer. A proibição era uma proibição de 3 horas, fala o Midrash. Ele não aguentou 3 horas. Para consertar isso, existe uma proibição ao povo judeu, que nós, quando plantamos uma árvore, nós esperamos 3 anos para comer do fruto dela. Nós não comemos uma fruta aqui de uma árvore com menos de 3 anos. Isso é uma mitzvah? É. Né? Uma mitzvah das 613 dos judeus. Assim. Né? Um menor pode comer. Se ele quiser não comer e receber sobre si também não comer esse tipo de fruta, ele é recompensado por isso. Ele faz isso como voluntariado. Né? Antigamente, era muito difícil ter uma fruta de uma árvore em jovem. Por quê? Porque normalmente os agricultores tinham uma mangueira que ele plantava. Primeiro ano, quando começavam a nascer as mangas, aquilo era pesado, puxava a força da árvore, então eles cortavam as frutas, jogavam fora, quando elas estavam pequenas ainda, para a árvore poder criar força e crescer mais ainda. Então as mangas que se comia antigamente, normalmente era o 3º ano para frente. Algumas árvores não, algumas árvores tinham problemas antes. Mas hoje com a engenharia genética é complicado. Hoje com essa engenharia de alimentos, eles injetam coisas nas árvores que no primeiro ano você já tem frutas, em alguns meses, coisas assim interessantes. Fazem enxertos, colocam em geladeiras para a árvore pensar que está no inverno, coisas assim. Muito interessante. Tem frutas especiais que só dão no inverno, e eles criam geladeiras, é coisa interessante que eles fazem hoje em dia, muita coisa. Então, hoje em dia é complicado. Assim, a proibição, na verdade, é quando você tem certeza. Então, assim, quando você vai em Israel comprar fruta, você tem que ter carimbo do rabino na fruta, no estabelecimento, para dizer que a fruta já tem mais de 3 anos. Aqui no Brasil, se vai na feira, não tem esse problema, você pode comprar à vontade. No Brasil não tem essa... No Brasil não tem. Como faz? Não dá pra Aqui a gente pode comprar. Não, assim, né, não é que é uma mitzvah, seria um pecado você comer uma fruta dessa. Sim. Né? Aqui no Brasil não tem esse problema. Você pode comprar qualquer fruta no Brasil. A não ser que é importada de Israel, aí começa a ter problema. Porque o problema é dos agricultores, eles não podem colher antes dos 3 anos. Então o judeu ele não pode colher, não pode vender essa fruta aí. Então, se comprar de um judeu essa fruta é problema. E depois comer ela, outro problema. Como um não-judeu não é obrigado a cumprir a guardar esse preceito, você pode comprar à vontade na feira. Mas se é importado de Israel, aí não. Mas aqui não tem problema. Acho que não importam frutas de Israel, eu acho. Mas a mitzvah é limitada para a terra de Israel. No caso do plantio Terra e de- da colheita dos 3 anos. É limitada para a terra de Israel. E também, assim, se um judeu planta fora de Israel, ele também não pode comer a árvore do judeu. Ok? Essa é a mitzvah. Chama-se Orla. O nome dessa mitzvah. Ok? Como chama? Orla. Orla. O-R-L-A. Orla. Olá. Orla. Então, assim, era 3 horas. E o Adão não aguentou essas 3 horas e comeu. Vamos analisar melhor isso aqui. Na verdade, o Adão era um ser muito especial, mais sábio que os anjos. Muito inteligente. Era um homem que foi criado pelas mãos de Deus, que Deus colocou dentro dele uma alma muito, muito especial. Muito, muito elevada. Ele, de tão iluminado que ele era, o corpo dele emitia raios, ele iluminava até fisicamente, de tão iluminado que esse homem era.
E ele tinha aqui somente um preceito, uma mitzvah, que Deus deu para ele, e não foi que ele leu num livro, ou o rabino ensinou ele. Foi Deus veio para ele e falou, olha, Adão, vou te pedir uma coisa só, me faz um favor, não come daquela árvore. E não é tão difícil, veja, ele tinha centenas, milhares de árvores para começar a provar, ver o gosto de cada fruta gostosa que ele podia provar. Se ele fosse passear, até ele chegar de volta naquela árvore, ia demorar mais de 3 horas. Ia entrar o Shabat, sexta-noite, e ia poder comer. Mas não. Mesmo assim, ele não conseguiu se aguentar, acabou comendo. E por isso que tivemos durante todos esses milhares de anos tantas desgraças, tanto sofrimento, holocausto, perseguições, maldades, tanta coisa ruim a gente teve no mundo. Se ele não tivesse comido às 3 horas, estaríamos hoje no paraíso com ele. Só com coisas boas, não teria um mal na terra. O fato dele ter comido... Mas a Eva, tudo bem comer, o problema foi o Adão. Não, a Eva também está no conjunto, quer dizer, ela também trouxe o mal para a humanidade. Não, os dois, vamos falar assim. Ou a cobra, os 3. Né, os 3 foram amaldiçoados depois. Mas se eles não tivessem comido, então estaríamos no paraíso. Como é que ele conseguiu comer? Deus pediu para ele uma coisa tão fácil, Deus pessoalmente, certo? Ele é uma pessoa tão iluminada, tão especial. Como é que ele conseguiu essa proeza de comer isso? Eu acho que qualquer um de nós, se estivesse no lugar dele, né? Poxa, esperar um pouquinho. Não? Não muito, né? A gente conhece as consequências já do que foi. Né? Ele não viu a consequência. Ok, mas mesmo assim, veja, Deus pediu para ele, né? Uma pessoa tão especial, uma coisa tão fácil. Como é que ele conseguiu comer? Você está como uma criança pura, que não tem maldade, então ela não sabe o que é o mal. Assim, Então você fala para ela, não vai lá, daí ela vai lá. Não, é verdade. Né? Ele não tinha Justamente maldade. você fala, não mexe naquele pote, a criança vai lá e mexe naquele. Tem 800, ela vai naquele. Ele não tinha o mal, mas ele tinha muita submissão a Deus. No dia que ele foi criado, a gente viu que todos os animais acharam que ele era o Criador. E vieram se ajoelhar para ele. Ele falou, não. Pegou todos os animais e falou para eles, vamos nos prostrar na frente do nosso Criador, vamos servir a rocha da nossa salvação, vamos recebê-lo com gratidão, assim, vamos cantar salmos de louvor, vamos cantar louvores para Deus. Pegou todos os animais para servir a Deus, ele tinha submissão a Deus, reconhecia a Deus. Por que ele vai fazer uma coisa contra Deus, né? Qual o motivo? Então aqui tem um ensinamento muito interessante para a gente. Porque o Satã, que falamos sobre ele na aula, não na aula passada, no curso de Kabbalah. O Satã é um anjo que Deus criou com a função de testar as pessoas. Ele só faz aquilo que Deus manda. Ele não tem livre-arbítrio para tentar fazer alguma coisa da cabeça dele. Ele só faz aquilo que Deus manda. Ele é totalmente anulado para Deus. É um anjo que Deus criou. Mas ele tem essa missão de testar as pessoas. E o Satã, ele viu que se o Adão não comesse desse fruto nessas 3 horas, ele ia ter que se aposentar para toda a eternidade. Ele ia ficar entediado por mais de 6.000 anos. Então ele falou, tem que resolver esse problema agora. Então, o que ele fez? Ele colocou muita pressão sobre Adão, sobre Eva. Ele fez com que o Adão se sentisse muito atraído por aquela fruta. O Adão e a Eva se sentiram ansiosos, atraídos. Foi uma vontade, uma pressão tão forte que eles não conseguiram resistir. Então, eles acabaram comendo. Daqui a gente aprende uma lição muito importante, fala o Rebbe, que coisas muito sagradas e muito importantes são muito difíceis também, porque o Satã coloca muitos empecilhos, certo? O Satã coloca muitos empecilhos para que você não consiga fazer isso. É mais difícil. Então, quando você tem uma coisa boa que você quer fazer para Deus, uma coisa que é sagrada, e você está achando muitas dificuldades naquilo,
você não deve desistir. Isso é sinal que você está no caminho certo. Certo? É uma prova de que você está no caminho certo. Por isso que você está tendo muitas barreiras. Amém. Amém. Você sabe que a gente vence em todas as coisas, né? A gente vê no nosso trabalho na sinagoga, eu vejo isso. Quando a gente quer fazer coisas maiores, é difícil, temos empecilhos. E nosso trabalho de Bnei Noach também. Né? A gente sabe que Le'avdil, quando vem os pastores, abrem uma igreja, alguma coisa assim, de repente começa a pipocar de gente, com tudo quanto é lado, né? E o nosso não está sendo assim. Quer dizer, está vindo, graças a Deus, vocês e mais gente também. Mas não tem ainda 1 milhão de pessoas como a gente quer chegar, se Deus quiser. Certo? Não está... Isso é sinal que é um trabalho importante, que é uma coisa sagrada. Que a gente está no caminho certo. E assim por diante. Quando tem uma dificuldade, é sinal que aquilo é importante. Quando você tem muita dificuldade de chegar num lugar, né? Você tem uma coisa, não é? Tem uma coisa importante para fazer naquele lugar. E aí, né? Fura o pneu, um monte de coisa acontece. É verdade. É uma forma, né, de te desencorajar, né? Sim. E aí você não pode desistir, né? Não, realmente eu preciso ir, algo importante vai acontecer ali, né? Exatamente, com certeza. Certo? Porque aquilo é importante, né? Ok, muito bem. Então vamos lá. Então eles comeram. Versículo 7. Os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Eles costuraram junto folhas de figueira e fizeram tangas para si. Ok. Então vocês estão vendo? Eles fizeram com folhas de figueiras. Deixa eu comentar. Então, eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Antes eles não sabiam que estavam nus. Sabiam também. Só que agora entrou dentro deles, eles comeram da árvore do bem e do mal. E aí, tudo que tem no mundo foi absorto de mal também, bem e mal. Então, até hoje em dia, grande parte das coisas que conhecemos, elas são compostas do bem e do mal. Você tem coisas sagradas. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Pela Kabbalah, você tem 3 tipos de energias. Energias sagradas, que é do chá, da santidade. Você tem o lado das impurezas, das coisas negativas, que a Kabbalah chama isso de klipot. São as cascas, traduzindo literalmente, klipot. E você tem uma energia neutra, ou seja, não é neutra, ela tem o bem e o mal dentro dela. É chamada klipat noga. A casca de noga, é o nome disso, klipat noga. Ela tem o bem e o mal dentro dela. A grande maioria das coisas do mundo são klipat noga. Elas têm essa energia proveniente dessa energia de noga. Ela tem o bem e o mal dentro dela. Pois da árvore do bem e mal, praticamente tudo tem essa energia. Então, por exemplo, você come chocolate. Chocolate é bom ou ruim? É bom? Tem os dois lados. Tem o lado que ele é gostoso e tem o lado que ele é maléfico para a saúde. Tem gordura, tem triglicéridos, tem colesterol, não sei. E assim, tudo que você tem o bom e o mal. Espiritualmente falando, também chocolate pode ser bom. Você pode pegar essa energia do chocolate, que é da Klipat Noga. Se você come o chocolate, faz a bênção antes. E você tem intenção de ter energia, força e saúde para servir a Deus. É isso que você busca naquele chocolate. Então você tá separando o bem do mal. Você está separando o mal do chocolate. Você está elevando o bom que estava lá dentro para a santidade, para uma energia sagrada. Se você come pela gula, você está pegando a santidade, a coisa boa que tinha no chocolate, e levando aquilo para as cascas impuras. Certo? Então, é sobre isso que a gente estava falando na aula de Kabbalah da quinta, sobre Yetzirará e Yetziratov. Também, o Yetziratov, ele é parte da alma divina, ele é santidade. O Yetzirará, ele é impureza, são as 3 cascas impuras. E dependendo da pessoa, às vezes ele tem uma alma mais impura, mais klipat noga, a alma animal dele. Ok? Mas ok, podemos falar mais tarde sobre isso também. Mas isso é klipat noga, você pode elevar ou rebaixar essa energia. Ok?
Tem poucas coisas sagradas, tem muitas coisas impuras e tem muitas coisas também, Klipat Nog, que está no meio. Então, Adão e a Eva, eles foram absortos por essa energia, por essa Klipá. E aí, então, eles perceberam que estavam nus, já tinham malícia dentro deles e tiveram a necessidade de se cobrir. E fizeram, então, folhas de figueiras. Ok? Eles ouviram a voz de Deus movendo-se no jardim com o vento do dia. O homem e sua mulher esconderam-se de Deus entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem e ele disse: onde tu estás, tentando se esconder? Ok. Ouvi tua voz no jardim, respondeu o homem, e eu temi porque estava nu, por isso me escondi. Ok, então, agora eles escutaram a voz de Deus, porque até então a presença de Deus estava no plano físico, estava aqui embaixo. Se eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam, ficaram com medo. Eles fizeram uma besteira. Comeram da fruta que não podiam. Então Deus, ele não quis também, ele perguntou para Adão, onde é que você está? Por que ele perguntou para Adão, aonde você está? Ele não sabia? É que nem quando o seu filho está fazendo a lição e pergunta, fiz certo, pai? Você faz ela pensar, você fez certo? O que você acha? Alguma coisa assim, é verdade. Né? A gente vê em alguns outros trechos da Torá, que ele traz aqui, que Deus ele não chega de repente. Porque o Adão, imagina, Adão estava morrendo de medo. Ele se escondeu de medo, estava tremendo. Se Deus chegasse para ele e falasse, peguei! O que ia acontecer com Adão? Ele ia... Deus chamou Adão e falou, Adão, escuta. Onde é que você está, Adão? Cadê você? Adão falou, olha, estou aqui. Mas o que você está se escondendo? O que você fez? O que aconteceu? Aí ele falou, isso e aquilo. Então, Deus falou, aí onde é que você está? Tem uma história interessante aqui, ligado com esse versículo, que aconteceu com o primeiro Rebbe de Chabad. O primeiro Rebbe de Chabad, ele, quando escreveu o livro do Tânia, ele teve que ficar 53 dias na prisão. Por quê? Porque o livro tem 53 capítulos. A verdade é que ele foi preso por um outro motivo. Ele recolhia contribuições dos seus alunos e mandava para as pessoas, para Israel. Porque naquela época os judeus de Israel estavam morrendo de fome. Eles estavam passando sérias necessidades, problemas muito grandes. Fome, comida, seca, eles não tinham comida. Então todo ano ele recolhia dinheiro e mandava para Israel. Então tiveram alguns opositores a ele que delataram ele para o governo, de que ele estava evasando divisas, mandando dinheiro para Israel. Naquela época, Israel estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. Eu falo isso há 230 anos atrás, mais ou menos. Estava sob o domínio do Império Turco-Otomano, que era o inimigo do Império Russo. Então, isso aqui era um crime muito grave. Então, pegaram ele e colocaram na prisão com pena de morte. Depois de 53 dias, ele saiu. A gente sabe que a história foi que isso aqui foi aqui embaixo. Mas a gente sabe, o Rebbe revelou para a gente que, no fundo, esse livro que ele escreveu, o Tânia, é um livro muito sagrado, muito forte, muito... E lá em cima fez um rebuliço muito grande nos mundos espirituais. Por quê? Porque esse livro veio Satã, acusou ele no tribunal celestial de que ele está forçando a barra para a vinda do Messias, do Mashiach. Por quê? Uma das coisas que vai acontecer quando o Mashiach chegar, de acordo com a profecia de Isaías e Shayahu, é que a terra será preenchida com o conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. E ele estava já trazendo esse conhecimento divino para a terra. Então, ele estava forçando a barra para a vinda do Mashiach. Maimônides escreve que na era messiânica, toda ocupação do homem será conhecer a Deus de acordo com a capacidade humana. Então ele estava como se estivesse forçando uma barra, vamos falar assim, não tinha chegado o momento. Então a acusação do Satã fez fruto lá em cima, no tribunal celestial. E aqui embaixo desencadeou os fatos de que ele foi preso com pena de morte.
Ou seja, essa desculpa que ele estava evasão de divisas, que ele foi delatado, foi uma consequência do veredito do Tribunal Celestial. Essa é a verdade. Então, 53 dias depois, ele foi solto. E tem uma festa racídica. Mas ele foi pena de morte? Como ele foi solto? Oh, então, 53 dias depois, na data 19 de Kislev, ele foi solto. E aí isso virou uma festa racídica, onde nós comemoramos essa data, porque nessa data o Tribunal Celestial ele deu o carimbo que chegou o momento de divulgar essas ideias. Ou seja, que já começou então esse processo. E que cada vez mais a Kabbalah está indo para tudo quanto é lugar. O conhecimento divino está se espalhando. Isso é uma das premissas da era messiânica. Então, quando ele estava na prisão, fizeram para ele 22 perguntas sobre esse livro que ele escreveu, que era o Tânia. Por quê? Porque pessoas que colocaram ele na prisão se utilizaram de judeus que sabiam estudar, forçaram eles a explicar o livro. Então montaram uma série de perguntas. E uma das perguntas foi... uma das perguntas não foi uma das 22. Uma dos guardas, dos oficiais que estavam lá no governo, era um judeu que ele tinha se desgarrado um pouquinho. Ele, quando era pequeno, ele estudou na escola, bastante Torá, era um menino religioso, mas depois ele virou um dos caras adeptos do Kizar e ele abandonou o judaísmo totalmente. E ele entrou na cela do Rebbe, falou: Rebbe, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele fez essa pergunta: será que Deus não sabia onde estava o Adão? Por que Deus perguntou para Adão: aonde você está? Então o Rebbe respondeu para ele o que eu respondi para vocês: Deus não queria assustá-lo. Mas o oficial falou: não, Rebbe, essa resposta eu escutei quando era pequeno do meu professor. Eu quero saber a sua resposta. Aí o Rebbe virou para esse oficial e falou exatamente a idade que ele tinha. E falou: quando o homem chega a tantos e tantos anos, parece que ele estava fazendo aniversário aquele dia, quando o homem atinge a idade de tantos e tantos anos, Deus vira para ele e pergunta: aonde você está? O que você está fazendo na vida? Como você está aproveitando essa dádiva de Deus, que é a vida? O que você está fazendo com ela? O homem ele ficou assim muito assustado. Ele saiu de lá, não voltou mais para o trabalho, fugiu. E depois ele voltou a ser um bom judeu. Tá assim. Muito bem. Eu posso tentar pesquisar, eu não me lembro. Eu não sei se está registrado a idade. Talvez não está na história. Ele tem uns 40 e poucos anos, a pessoa. Mais ou menos. Ok? Deus perguntou: quem te disse que estás nu? Tu comeste da árvore que te ordenei não comer? O homem respondeu: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela deu-me o que eu comi da árvore. Deus disse à mulher: o que é isso que... Então aqui nesse versículo 12, o Adão ele fez um pecado maior do que comer até. Ok, comer foi um pecado muito grande. Mas aqui no 12, ele foi ingrato. Ele estava sozinho. Deus falou: vou te fazer uma companheira. E fez a Eva. E ele falou: não, o que você quer de mim, Deus? Essa mulher que você me deu, ela que é a culpada. Ela que me deu. Então aqui, ele jogou a culpa na Eva e ainda foi ingrato para Deus. Certo? Porque aquilo que você me deu, não foi aquilo que você me deu, aquilo que é a culpa. Oi? Não assumiu a responsa, né? Não assumiu a culpa. Como se ele dissesse: a culpa é sua, você que me deu. Não é? Exatamente, como se falasse para Deus: você que é o culpado disso tudo. Você que me deu ela, o que você quer? Então, daqui que a gente aprende, está escrito: ela me deu com a árvore, eu comi. Ela me deu, você pode interpretar, me deu com a árvore, mina etz. Então ela me deu com a árvore, eu comi. Foi por livre e espontânea pressão. Oi? Foi por livre e espontânea pressão. Min não é de dentro da árvore? Min. Mina etz, de dentro da De árvore. dentro, né? Vai lá e pega lá de dentro. Minares, né? Uhum. É Sim. com ou é de lá de dentro da árvore? Mina etz.
seria da árvore. Mina, só que não está escrito me'aetz, da árvore. Está escrito minaetz. Min aetz. Minaetz, de dentro da árvore, ou seja, pegou da árvore mesmo, né? Deus disse à mulher: o que é isso que tu fizeste? A mulher respondeu: a serpente seduziu-me, e eu a comi. E aí ele jogou a culpa na cobra. Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Maldita és que todo o gado e todos os animais do campo, mais que todos o gado e todos os animais do campo. Sobre teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Ok, então aqui esse é o castigo da cobra. Primeiro, cortaram então as patas dele, as mãos, porque até então ele andava. E aqui está escrito sobre seu ventre rastejarás. Até então ele andava. Esse é o primeiro castigo. E o segundo castigo, que pós comerá todos os dias da tua vida. Então tem uma explicação que, na verdade, tudo que a cobra come, ela só sente gosto de pó. Ela não sente outro gosto. Na boca dela, ela pode comer o que for, o gosto é só de pó, só de areia. Agora, tem uma pergunta interessante aqui. Uma vez tinha um Rebbe Bunun de Pshiska. Ele fala o seguinte: puxa vida, comer areia, se esse vai ser o alimento, isso aqui não é uma maldição, é uma bênção. Ele teria abundância muito grande. Onde ele vai tem areia, tem pó. Certo? É uma bênção. Se eu tivesse que comer carne ou coisa assim, ele teria que matar o boi para comer. Carne é perecível, tem que ir no açougue comprar. Pó, não precisa preparar, não precisa nada. Onde ele vai, ele tem comida. Nunca tem escassez. Então, isso não é uma maldição, isso é uma bênção. Certo? Rabino, antes, então dá a entender que a cobra, antes do Senhor castigá-la, de Deus castigá-la, ela era um animal doméstico. Não, ele era um animal muito mau. É o pior animal que tinha aqui. Ele era mau. Todos os outros animais não tinham esse espírito de negatividade, a impureza. Mas a cobra, sim, ela foi como se fosse um instrumento do Satã, se embutiu nela para fazer o mal. Então, mas para Satã entrar nela e induzir ela a fazer o mal, provavelmente ela poderia ser um animal doméstico. Tá por perto ali, na erva ali. Mas eu Não acredito selvagem. que todos Na os verdade, animais não. estavam perto aqui. Todos Sim, os todos, selvagens na verdade, também. o que acontece era o seguinte: Os leões o homem foi também. criado, a gente vai ver isso daqui a pouco. É. E como o homem foi criado ao semelhante divino, todos os animais tinham medo do Adão. E vamos falar sobre isso na continuação. Né? Mas aqui, voltando à pergunta então. Então não é uma maldição, é uma bênção. Onde ele vai tem comida? É ou não é? Então se explica assim. Se explica que na verdade, isso que ele tem comido o tempo inteiro e nunca falta, no fundo não é uma bênção. Porque aquele que nunca precisa de nada, não precisa olhar para cima, isso é uma maldição. Né? É bom quando a gente precisa olhar para Deus às vezes. A cobra nunca precisa olhar para Deus. Olha sempre para a terra. Então assim ele explicou, Rebbe. Às vezes, falta de alguma coisa não é maldição. É bênção. Que aí você se aproxima, você olha para Deus. Mas Por que fala maldita és mais que todo o gado e todos os animais do campo? Porque ok. eles eram malditos? Não eram... Não, porque assim, o que ele quer dizer é o seguinte, que no versículo 1 está escrito que ele era o mais esperto. Então, de acordo com o tombo, de acordo com a altura, foi o tombo. Ele era o mais esperto, ele virou o mais maldito. Isso que ele quer dizer. Ele era o mais esperto, virou o mais... Ele estava lá em cima, caiu mais lá embaixo. Está escrito também que tem alguns outros castigos que a cobra ela recebeu. Um dos castigos é que as manchas no corpo dela é lepra, está escrito. Ela ficou leprosa. Está escrito que ela troca o couro uma vez a cada 7 anos. Isso dói para ela, está escrito. É um castigo também. Enfim. Então esse foi o castigo da cobra. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Daqui a gente aprende também outra coisa. Aprendemos que a cobra ela tinha um argumento forte aqui para se defender. Por quê? Jogar a culpa em cima dela, né? Ela podia falar para Deus, falou, Deus, olha, tudo bem que eu tentei convencer, ok. Mas você não pode jogar a culpa em cima de mim.
Porque eles escutaram direto de você. Se vem o professor e vem o aluno, quem você deve escutar? O professor. Se você fala e eu falo, quem eles devem escutar? O senhor, não a mim. Então veja, eles comeram, você não pode vir aqui me culpar. Ok? Mas Deus não deixou esse argumento nem entrar aqui. Daqui a gente aprende que uma pessoa que influencia as outras a fazer coisas ruins é uma coisa muito grave. Certo? Uma coisa é você fazer coisa errada, outra coisa é você influenciar os outros. Uma coisa é você ser alcoólatra. Não é que é certo, é ruim. Outra coisa é você fazer as criancinhas beberem. Influenciar outros a virarem alcoólatra que nem você. Você não quer ficar sozinho nessa turma, né? Então você pega seus amigos para fazerem coisas erradas também. Então isso é pior ainda do que você mesmo se... Então isso a gente aprende daqui. Ok. Muito bem, então vamos ficar por aqui, depois a gente vai ver o castigo da mulher daqui a 2 semanas. Vamos falar um pouquinho das leis, ok? Meu livro está... Um minutinho, o livro está lá em cima, eu vou pegar. Tá, um instantinho. Ótimo, Renata. Então, então vamos lá.